Ele reencarnou como o Goblin mais fraco, mas se tornou o deus deste mundo. Nesse anime acompanharemos a história de Tomokui Kanata, que acabou reencarnando no Goblin mais fraco chamado Gobirou após ter ido de arrasta. No entanto, Gobirou manteve as memórias de sua vida anterior, além de possuir uma evolução em comum, além de se tornar forte o suficiente para ganhar aumentos de status ao comer. Espero que vocês gostem desse anime porque eu confesso que achei uma das melhores estreias até o momento, então bora pro recap. Tudo começa numa noite escura e nublada, onde nós vemos nosso prota Tomokui Kanata indo de comes e bebes. Uma mulher o esfaqueia repetidamente com uma vontade que chega a assustar, enquanto tenta garantir que ele morra. Tomokui pensa na vida que viveu antes daquele momento. Ele admite que seu nome não importa naquele momento, mas sabe que aquela noite será o último dia de sua vida. A jovem insiste que vai matá-lo e eu me assustaria se não o fizesse, afinal ninguém é esfaqueado dessa forma e sobrevive para contar a história. No entanto, algo errado não parece certo, afinal ele abre os olhos e percebe que está vivo, porém, contudo e entretanto, ele não está mais vivo como um humano. É o primeiro dia de renascimento de Tomokui e quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele vê é um velho verde feio. Ele é um Goblin. O Goblin mais velho olha pra ele e pensa que ele tem que dar um nome pra ele. Então ele nomeia um dos Goblins ali como Gobikichi e ao nosso prota ele dá o nome de Gobirou. Nosso prota nem consegue mexer seu corpo ou pernas direito, assim como qualquer bebê, mas ele sabe que está vivo novamente e promete que irá agarrar essa existência com unhas e dentes e fará o melhor possível com sua nova chance de viver. Ele fecha os olhos novamente e acorda no dia seguinte, seu segundo dia após renascer. Ele olha ao redor e vê as crianças ali todas verdes e feias. Quando olha para suas mãos, ele confirma suas suspeitas de que ele é igual às crianças ao seu redor e ele renasceu como um Goblin. E bem, esse caso não resta muita coisa a não ser chorar impactado por ter nascido nesse corpo feioso. Além disso, naquele estado ele se sente fraco e impotente e isso abala ainda mais. No entanto, mais um dia se passou e ele não apenas se acostumou com sua nova existência como a corda mais forte, agora ele pode andar e confirma que Goblins realmente crescem rapidamente. No quarto dia, o Goblin mais velho retorna e lhes dá uma refeição, dizendo que essa será a última que ele lhes oferecerá e eles a partir de então terão que buscar suas próprias comidas. No dia seguinte, Gobirou sai da caverna e vê o sol. Pra ser honesto, é realmente um prazer estar vivo. Embora possa não ser o tipo de vida que ele queria ter ou o tipo de vida que ele viveu antes, é uma segunda chance de viver e ele promete a si mesmo que dessa vez ele sobreviverá. Ele nem sabe como encontrar comida, então ele vê o sol e a atmosfera ali e tudo parece diferente. Não é o tipo de vida que ele está acostumado e ele precisa de um parceiro para entender como as coisas funcionam. Ele então olha para trás e vê o outro Goblin, Gobikichi, que era o maior dentre eles por ali. Ele então o chama e pergunta se ele também está procurando comida. Ele decide se juntar a Gobikichi para que eles possam encontrar comida juntos. A cena corta e vemos eles encontrando um coelho. Eles montam uma estratégia e a cena muda diretamente para a caça, onde Gobikichi persegue o Pernalonga enquanto o nosso prota pula da árvore e acerta uma cacetada no orelhudo. Gobirou então percebe que essa cooperação com Gobikichi será de grande ajuda para obter rango. Porém, antes que pudesse recuperar o fôlego, Gobikichi já tá indo sedento, babando de vontade para comer o coelho. Então aplica o Proed no colega, dizendo que ele não pode comer a refeição que eles pegaram juntos sozinho. Depois de ensinar a lição a Gobikichi, ele vai até o coelho e arranca seu chifre. Ele recebe uma notificação de que obteve um pequeno chifre de coelho e pergunta se poderá usar o chifre como arma na sua próxima captura. Ele então compartilha a refeição com Gobikichi, que come feliz com lágrimas em seus olhos. No quinto dia, ele vai caçar novamente com Gobikichi. Depois de Gobikichi perseguir o coelho, ele pulou da árvore e espetou sua caça com o chifre que ele tinha pego no dia anterior, e essa se mostrou uma arma promissora, pois o coelho foi de base no primeiro ataque. Ele então coleta mais um chifre e recebe outra notificação de que obteve um chifre de tamanho médio. A cena evolui e vemos eles compartilhando a refeição enquanto ele observa seu brother comer. Recebe uma notificação de que ele obteve a habilidade chamada evasão. E bem, segundo ele, isso explica tudo. E então temos um flashback de sua vida anterior, onde ele comenta que possui uma habilidade mágica chamada absorção. Com essa habilidade, ele pode comer e ganhar as características do que ele come. Ele então lamenta por provavelmente ter perdido suas outras habilidades, mas reconhece que essa será de muita ajuda nessa nova vida. No sexto dia, vemos eles na caverna, onde Gobimi,
Mi, uma fêmea, vem encontrá-los, admirada que eles estão comendo coelhos com chifres. Ela diz que isso é incrível e que ela soube que outro Goblin acabou indo de base por tentar comer um desses coelhos. Ela então começa a elogiá-lo, chamando de bonito, inteligente, tralalá. Eis que Gob Kit fica com ciúmes e pergunta se ela acha que ele também é assim, e ela diz que não, que ele é normal. Soldado abatido, meus manos. Gobiru então convida a Gob Mi para sua próxima caçada e ela fica feliz com o convite. O 7º dia então chegou e infelizmente choveu bagará e eles não puderam ir caçar. Ele tá entediado, pois na vida anterior, essas horas ele podia assistir recap de animes, mas ali não tinha como. Ele resolveu então vasculhar para ver se encontrava algo para fazer, armas e tals, e acabou encontrando um grupo de mulheres mantidas em cativeiro. E bem, segundo ele entendeu os motivos por elas estarem sendo mantidas ali e ele preferia nem pensar nisso. Enquanto vemos ele ali macetando um pedaço de algo para fazer uma arma, vemos o velhote lá do início que se chama Gobji mencionando que ele está surpreendentemente subindo de nível mais rápido que o esperado. Quando o nosso prota demonstra não entender do que ele tá falando, ele explica que se ele tocar sua cabeça 2 vezes ele poderá descobrir. Quando o prota bate em sua cabeça, descobre que ele está no level 86. Gobji diz que se eles chegarem ao level 100, poderá passar para o próximo nível, mas apenas alguns goblins fazem isso dentro de um curto prazo de tempo. Enquanto se afasta, Gobji informa que no dia seguinte os goblins mais velhos, aqueles que são chamados de Hobgoblins, retornarão de sua viagem e ele está animado para ver o que eles trarão. No 8º dia, a nova membro da party, Gob Mi, o ajuda a caçar as serpentes carmesim da floresta. Com uma estratégia de atacar de todos os lados, Gob Mi primeiro lança uma pedra nas serpentes de cima de uma árvore, seguida por Gobji, que usa um bastão de madeira para atingir as serpentes que se aproximam. Com Gobji lutando como um atacante, Gob Mi lutando como apoio e Gobiru lutando em média distância, o grupo caça facilmente as serpentes e até mesmo um bando de guaxinins. Depois que a caçada acaba, os 3 goblins descamam imediatamente as peles das serpentes e curtem o churrascão ali ao ponto de boi mugindo. Gob Mi começa a chorar, pois nunca comeu nada além de frutas, então ela fica muito grata a Gobiru por deixá-la participar dessa equipe. Gobiru dá uma dentada na serpente, o que faz o sistema notificar que ele desbloqueou 5 novas habilidades, incluindo termografia, veneno, resistência a veneno, percepção e mal olhado. Tendo adquirido essas habilidades, Gobiru percebe que a serpente deve ter sido um monstro de alto nível, o que o deixa feliz por ter conseguido matá-la. Gob Kit pede educadamente a Gobiru para deixá-lo comer a cabeça da serpente. No entanto, Gobiru não deixa nem mesmo ele tocá-la, alegando que a cabeça é venenosa e que eles não sobreviveriam a isso. Ele então a come, contemplando o fato de que está conseguindo prosperar nessa existência. Nos dias 9 e 10, Gobiru continua sua caçada habitual e prepara mais de seus equipamentos de caça com a equipe. Eles ficam tão confiantes em suas habilidades que cometem um erro ao explorar uma caverna. Eles então escapam a plenos pulmões até conseguir montar uma formação, com Gob Kit utilizando seu escudo tancando, enquanto Gobiru vai macetando os inimigos pouco a pouco. E percebendo que a água estava ali batendo na bunda, ele usou uma de suas habilidades de mal olhado para congelar os morcegos no ar, e aí eles descem o sarrafo neles. A cena corta e vemos eles comendo os morcegos, e enquanto eles batiam o rangão, desbloqueiam novas habilidades, sendo elas ecolocalização, vampirismo e vampiridão. Ele então fica satisfeito com o resultado da caçada de hoje, enquanto vemos uns goblins ali só espreitando ao longe. Na noite do 12º dia, os 6 goblins invejosos de antes decidem atacar Gobiru enquanto ele está dormindo. Porém, como ele tem a sua habilidade de percepção ativa o tempo todo, conseguiu perceber as intenções e revidar a tempo, derrotando os 6 adversários sozinhos. Gob Mi, que acorda com a bagunça, percebe o que está acontecendo e se junta a Gobiru e tenta até matar um deles estrangulado. Felizmente, Gobiru a impede a tempo e a acalma, dizendo que eles já aprenderam sua lição. No 13º dia, Gobiru e sua equipe atacam o orc que estava por ali e o eliminam, o que resulta a ele aprender novas habilidades, como libido, linguagem de orc, detectar e analisar. Logo depois eles vão caçar novamente e dessa vez Gobiru oferece toda a comida para a casa dos goblins para conquistá-los. Depois de ajudar os desamparados nesse novo mundo, Gobiru sente uma estranha sensação de satisfação e dorme bem pela primeira vez. No entanto, o sistema não o deixa dormir, notificando no meio do sono que ele está evoluindo para uma nova forma chamada Hobgoblin. Por causa dessa evolução, Gobiru recebe a bênção do grande deus à conclusão e origem. No entanto, ele não percebe a escrita na tela e continua ali dormindo. Por causa dessa evolução, quando ele acorda na manhã seguinte sem perceber o que aconteceu, ele percebe que ele está mais alto e aparentemente mais forte do que antes, e também descobre que Gob Kit também evoluiu. Gobiru propõe a Gob Kit que eles saiam para caçar para testar o quão fortes se tornaram por conta de sua transformação. No entanto, Gob Kit tem uma ideia ainda melhor e desafia
desafia Gobiru para um x1 para testarem sua força. Ambos então lutam com vontade e Gobiru acaba sendo o vencedor. Gobikiti diz que ele é muito forte e ele diz que em força bruta Gobikiti é mais forte do que ele. E enquanto eles estão ali conversando, eles escutam um uivar de um lobo ao longe e isso é sinônimo de treta das pesadas. Por isso Gobiru chama Gobimi, que estava ali escondido atrás de uma árvore espiando para trazer a besta que eles fabricaram outro dia. A cena corta e vemos uma matilha de lobos caçando coelhos selvagens nas proximidades e eles não param por ali, devorando até um orc que encontraram pelo caminho. No entanto, Gobiru não se sente ameaçado pelos lobos e ao invés disso decide fazê-lo seu próximo alvo para testar o quão verdadeiramente forte ele se tornou durante a noite. Instruindo Gobimi a utilizar a besta para derrubar o líder da matilha, Gobiru consegue distrair os lobos para que ele e Gobikiti consigam derrubar um por um utilizando um trabalho de equipe perfeito. Após alguns minutos, os dois irmãos conseguem derrubar todos os lobos sem levar um único arranhão. O líder da matilha de lobos se levanta e até tenta revidar, mas sem chance acaba indo de arrasta. Gobiru então o devora e mais uma vez adquire um monte de habilidades, sendo elas caça selvagem, armadura de couro e ordem. A cena corta e vemos que Gobiru levou todos os lobos mortos de volta à toca, onde ele instrui os outros goblins a caçar a mesma quantia de monstros que ele tem matado sozinho em um dia para garantir que todo mundo continue prosperando. Mas como nenhum deles possui habilidade de caça, eles imploram para Gobiru ensiná-los a lutar como ele. Gobiru decide ensinar a todos como caçar e fazer armas, ganhando todo o seu apoio e se tornando instantaneamente o líder de todos os goblins. O 17º dia chegou, todos os goblins estão se tornando moderadamente treinados. Gobiru vai até a caverna e ao adentrá-la percebeu que Gobimi também evoluiu agora para Hobgoblin. E com isso o episódio acaba e eu estou muito curioso em ver como esse anime irá se desenrolar. E você, está curioso também? Se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2 e deixa o like para fortalecer o vídeo. Iniciamos o episódio no dia 17, onde descobrimos que todas as mulheres humanas que estavam aprisionadas tiraram suas próprias vidas, e Gobiru realizou uma cerimônia discreta em memória delas junto com Gobidi. Avançando para o dia 26, Gobiru está treinando os outros goblins. Paralelamente, ele também se dedicou a devorar cada inimigo promissor que encontrava, aprendendo muitas habilidades novas. Nesse momento, outro grupo de goblins começa a se aproximar e Gobiru se prepara para proteger todos contra eles, mas Gobidi o impede de fazer algo imprudente e esclarece que aqueles são os guerreiros invasores deles. Gobiru fica chocado ao descobrir que eles também são os pais da geração de goblins de Gobiru. A cena corta e vemos que os saqueadores capturaram outro grupo de mulheres humanas e os goblins maléficos ficam contentes, já que o último grupo tirou suas próprias vidas. Nos é revelado então que o DNA dos goblins é tão dominante que ao se reproduzirem com outras espécies, o resultado ainda são filhos goblins. Gobiru compreende o instinto de reprodução, mas isso não significa que ele concorde com o que está acontecendo. Ele pede para ser o responsável por cuidar das mulheres humanas, mas isso irrita os saqueadores. A geração de goblins de Gobiru está pronta para defendê-lo, mas isso acaba dividindo os dois grupos. Nesse instante, duas goblins, Hobsato e a maga Hobsei, chegam casualmente e conseguem acalmar ambos os lados de iniciar uma guerra civil. Essas garotas geniais propõem a ideia brilhante de fazer os líderes de ambas as gerações lutarem, e o vencedor decidirá o que a aldeia fará a seguir. O saqueador quer dar uma lição em Gobiru e Gobiru também aceita lutar. A luta termina rapidamente, pois Gobiru usa algum tipo de força misteriosa. Os outros não conseguem entender como ele faz isso, então Gobiru explica que é uma habilidade que surge naturalmente em seu corpo, apreendida após devorar uma aranha demônio, que lhe permite produzir seda de aranha. As garotas ficam admiradas que alguém como ele tenha nascido durante a ausência delas, e Gobiru anuncia seu novo status oficial como líder da aldeia. Ele pergunta se alguém tem objeções, mas ninguém se opõe a ele. Gobiru então assegura às humanas que ordenou a todos que não a tocassem. Ele mesmo não fará nada com elas e encontrará uma maneira de enviá-las de volta a uma aldeia humana. As garotas questionam se terão que fazer algo e descobrimos que as ações de Gobiru não foram completamente altruístas. Ele deseja o conhecimento das humanas. Gobiru faz algumas perguntas e descobre que essas garotas faziam parte de um negócio itinerante quando foram atacadas pelos goblins. Todos os homens foram massacrados e essas 5 garotas foram as únicas sobreviventes. No dia 28, Gobiru se surpreende ao ver que as garotas pareciam felizes. Ele percebe que elas não superaram tudo e apenas estão tentando manter uma atitude positiva, pois isso facilita as coisas. Gobiru então cozinha para elas, esperando que isso ajude. Entre as garotas, há 2 irmãs que são cozinheiras e costureiras. A de óculos é uma alquimista e a garota distraída é uma avaliadora e ferreira. Quanto a Ruiva, ela é uma guerreira iniciante, então ele decide incluí-la nos treinamentos mais tarde. Gobiru então treina todos intensamente, repreendendo-os quando eles se cansam. Nos dias seguintes, ele se concentra em exercícios
em grupo ao invés de caçar, ele determina a eles as novas regras que estabeleceu para o grupo. No dia 31 foi chuvoso, então Gobiru e Gobikiti realizaram um treinamento intensivo de combate, enquanto os outros observavam admirados. Naquela noite, Gobiru percebe que um grupo de goblins está prestes a quebrar sua regra em relação às mulheres humanas. Gobiru corta um dos goblins e contém os outros, lembrando-lhes das regras que estabeleceu e punindo um deles por lhe responder. Gobiru pede desculpas às mulheres e a ruiva chora em seus braços. Os outros goblins chegam, então Gobiru instrui Gobikiti a levar os goblins contidos para fora. Ele também manda Gobimi reunir os outros goblins para assistir o que ele está prestes a fazer. Do lado de fora, Gobiru resolve passar a mensagem para a galerinha ali através do exemplo, usando os baderneiros como monstruário. Ele os espanca de forma impiedosa para garantir que todos compreendam realmente as regras da aldeia. A mensagem aparentemente foi compreendida, então Gobiru os dispensa. Gobiru parou antes de tirar suas vidas, o que significa que Hob King, que sofreu o pior castigo, faleceu na manhã seguinte. No dia 32, a equipe de Gobiru usa novamente seu incrível trabalho em equipe para derrubar um cavalo tricórnio. A luta foi bem difícil, mas isso significou que ele também adquiriu uma tonelada de novas habilidades. Escamação foi uma delas, relincho do cavalo escamado foi outra, cura acelerada foi mais uma, proficiência em chutes foi outra, investida aprimorada e a estocada tripla, que é a mais foda de todas, que lhe permite desferir 3 golpes em apenas um ataque. Naquela noite, a ruiva vai dormir na cama de Gobiru e ele percebe que o incidente da noite anterior deve tê-la traumatizado. Gobiru a conforta e permite que ela passe a noite com ele. No entanto, ao acordar, Gobiru descobre que Gobimi também se juntou a eles na cama. Nesse dia, eles também descobrem que Gobie evoluiu para uma Hobgoblin também. No geral, as coisas parecem estar caminhando bem, onde Gobikiti é o capitão das forças de defesa, Gobimi por sua vez comanda os ataques à distância, Hobsato cuida do pelotão de deslocamento e Gobie assumiu a unidade de suporte, focada em diversas tarefas. Hobsei atuaria como capitã da força mágica, mas atualmente ela é a única maga da vila. Pelo resto do dia, Gobiru deixa o treinamento a cargo dos capitães para que ele possa se aventurar pela floresta, a fim de caçar uma variedade de presas. Gobiru experimenta a fase 1 da magia da morte Gaiderg e fica chocado ao ver quão poderosa ela é, destruindo facilmente um dos poderosos tricórnios com um único ataque. Após isso, Gobiru percebe que a magia o tornou super confiante, levando a ir ao norte da floresta. Lá ele encontra uma área estranha repleta de sangue e lembra-se de um aviso de Gobidi a todos os goblins: jamais adentrar a floresta norte por qualquer motivo, pois dentro dela reside um monstro terrível conhecido como Urso Vermelho. E onde o nosso prota está agora? Bem, exatamente ali, vendo que esse monstro facilmente despedaçou um tricórnio. A armadura do tricórnio, incrivelmente difícil de ser perfurada antes, não representava nada para esse urso. Então o Urso Vermelho aparece e Gobiru reconhece que uma pessoa normal provavelmente tentaria fugir, mas Gobiru, que já batia pino na vida anterior, não pode ser considerado uma pessoa normal. Ele quer lutar, vencê-lo e devorá-lo para ver que tipo de habilidades ele adquirirá. Gobiru planeja usar todas as armas de seu arsenal, começando com a magia da destruição fase 1. A cena corta e vemos Gobimi ficar preocupada por não ver Gobiru há algum tempo. Os outros também não o viram, aumentando sua preocupação. De volta a Gobiru, ele fica chocado quando o Urso Vermelho sacrifica seu próprio braço para se defender de um feitiço de destruição. O urso desencadeia uma série de ataques e Gobiru percebe que a armadura refinada que recebeu o tricórnio não será capaz de protegê-lo. Gobiru precisa partir para o ataque e vai em direção à cabeça do urso. No entanto, fica novamente chocado ao ver que sua arma não consegue perfurar o crânio do urso, o que o lança para longe. Gobiru cobre o urso com teias, mas esse se liberta e, surpreendentemente, ele usa um poderoso ataque de fogo. A floresta está coberta por chamas e Gobiru precisa curar suas feridas. O ataque foi preocupante, pois Gobiru nunca tinha visto ou ouvido falar de um urso que respira fogo em sua vida passada. Esse é um oponente muito perigoso, então Gobiru percebe que terá que estar disposto a sofrer alguns danos para vencer. Gobiru avança para o outro ataque e se protege do sopro de fogo. A besta é bastante resistente por fora, mas Gobiru usa um ataque de fogo do urso contra ele, perfurando-o pela boca. Gobiru fica satisfeito com o resultado, mais chocado ao descobrir que não foi suficiente. O urso feroz o derruba e Gobiru faz o seu melhor para limitar os danos que sofreu. Gobiru ainda sofre muitos danos do ataque incrivelmente poderoso, então ele admite que essa rodada terminou em um empate. Sua lâmina está na boca do urso, então pelo menos ele não conseguirá usar mais seu sopro de fogo. O urso provavelmente
na base da teimosia, não demonstra que vai capotar o Corsa, mas Gobiru já percebeu que se ele bobear é uma pancada e ele vai de vala. Gobiru está em grande desvantagem e, como um bom protagonista com o roteiro ao seu favor, proclamou apenas que isso tudo fará com que sua refeição fique ainda mais gostosa. E nesse anime, assim como na vida, tudo depende do quanto você quer comer alguma coisa para definir o quanto de esforço empregue valerá a pena ou não. Gobiru então avança mais uma vez e consegue causar algum dano, que mostrou não ser o suficiente. Ele continua atacando e atacando desesperado por jantar esse urso, e então vemos que um braço seu saiu voando por ali. Eis que o dia 34 chegou e vemos a finaleira da batalha e como ficou o salão de festa dessa brincadeira toda. Gobiru ganhou, mas acabou com os dedos do urso enterrados em seu peito. Ele pega aquela mão e mete a dentada e finalmente ele consegue comer o urso e recebe um monte de poderes poderosos, e entre eles estão dano pesado e força avassaladora. Gobiru então desmaia e vemos novamente que ele superou seus valores de nível e atendeu a todas as condições. Isso agora o permite evoluir a uma espécie rara de ogro. Sua consciência está desaparecendo, então Gobiru simplesmente seleciona sim, sem ler. A cena corta e vemos o dia 35. Gobiru continua a comer o urso e ganha ainda mais traços poderosos incrivelmente. Ele alcança sua faca, que parece ser muito menor do que antes, e Gobiru fica chocado ao perceber que se tornou um ogro. Gobiru retorna à aldeia, mas todos estão aterrorizados com ele, temem estar sob ataque. Ele se prepara para fugir enquanto se perguntam por que o ogro está sorrindo para eles e desejam que Gobiru estivesse ali para salvá-los. Por sorte, Gobimil reconhece, mas em vez de se surpreender com sua evolução, ela fica brava com ele por ele ter desaparecido por tanto tempo. Ela acaba se machucando, mas ainda assim repreende Gobiru. Ela, mostrando quem manda na bodega, começa a expressar que está chateada por ele ter perdido o braço, mas os outros estão admirados por ele ter derrotado um urso vermelho. Gobidi, por sua vez, é o mais chocado de todos, pois ele aponta que Gobiru conseguiu derrotar o mestre das florestas do norte apenas um mês após seu nascimento. Todos tinham perguntas para ele, mas Gobiru estava apenas feliz por ter sobrevivido e conseguido chegar à sua nova casa e ao seu novo mundo. E o episódio acaba, e se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 3 e deixa o like para fortalecer o vídeo.